Olá, nossos telespectadores, nossos amigos, associados, todo o nosso ecossistema empresarial e da cidade. Nós estamos muito felizes para mais um episódio do nosso podcast da ACIAT. E hoje temos um convidado especialíssimo, Marco Freitas, uma pessoa assim, que certamente vai acrescentar muito, agregar muito. Eu vou deixar ele se apresentar, como tem sido já de praxe aqui, e a gente vai ter um bate-papo muito rico. Muita gratidão, Marco. Seja bem-vindo. E se apresenta aí, fala um pouco sobre você e a sua trajetória na instituição também. Opa, Felipe, prazer estar aqui com você, com o pessoal aí que vai assistir esse podcast, né? Uhum. Como dizem no bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Pessoal que assiste o podcast. Comecei nessa área de transportes em 84, né? Então tem uma caminhada aí de quase 40 anos nessa trajetória do transporte. E fui convidado a participar da associação comercial pelo presidente da época, o Rogério Fel, e o Maurício Decarro. Eles estiveram comigo lá na aviação, fizeram o convite, eu comecei aí sim a frequentar a associação comercial, né? Isso já tem algum tempo, né? E de lá a trajetória dentro da associação foi diretoria, participando de algumas ações, sempre na diretoria de transporte, serviço público, né? Sempre ligado nessa área. E depois fui presidente por 3 mandatos, né, da associação, e trabalhamos um pouco naquela época. Foi uma época, pegamos uma época complicada, né, dentro da associação, até porque tivemos problemas do movimento para retirada do prefeito, participação de uma série de movimentos, na época, movimentos políticos, né, que foram necessários, até pelo que a associação representa, né, a nível institucional e de responsabilidade desses anos todos, né, que ajuda na construção da nossa cidade. Então, foram anos confusos e turbulentos, e depois vivemos a pandemia. Então, foi um mandato, assim, muito interessante, muito rico, porque você convive, você participa, você, né, troca ideia, diverge, converge, dá opinião. Então é um projeto bem interessante. Foram épocas bem legais dentro da associação, né? E estamos aqui. Me colocou numa situação muito difícil, né? Que eu tive que substituí-lo. Nada. Tá? Estou tendo que me esforçar muito para tentar me aproximar um pouquinho do que o Marco. Nada, de jeito nenhum. Foi para a associação. Você tem toda essa competência para comandar essa nossa associação. Legal, Marco. Mas assim, eu sei que o nosso pessoal quer saber como é que está andando essa questão dos transportes, quais os desafios que nós temos no momento. Os desafios do transporte é enorme, né? A gente veio já, se a gente fizer um recorte aí de 10 anos, né, antes da pandemia, né, era um setor que já vinha uma perda de passageiros considerável, né, que vários fatores levam a gente a isso, né, tanto a concorrência desleal, ou seja, o cara que não é registrado para fazer transporte, quanto à própria economia do Estado. Então você tem aí uma série de fatores que de 14 para cá já veio uma queda acentuada de passageiros. A gente perdeu em 10 anos o sistema como um todo, né? Quando eu falo perdemos, é o sistema de transporte como um todo dentro do Estado, né? Perdeu em torno de 47% de passageiro de demanda. Então isso que se junta a uma pandemia, né, nesses últimos 4 anos, então trouxe o setor para uma posição muito, muito difícil, né? E gradativamente a gente vem enxergando esse novo momento, porque é um momento diferente, totalmente diferente do pós-pandemia, né? Da questão do cliente, das pessoas que usam ônibus, né? Mudou o perfil dessas pessoas, né? E com isso a gente tem que se adequar a esse novo momento, né? Ainda não chegamos o sistema como um todo ainda está menor do que no pré-pandemia, ainda não conseguimos chegar lá, né? E
estamos aí, remando e procurando fazer, e isso com certeza tem os seus reflexos, né? Porque o que de repente o cliente, o usuário deseja, né, não é tão possível ser feito pelo sistema, porque você está numa crise grande e estamos evoluindo. Estamos esperando aí também que a questão da estrutura tarifária do sistema modifique, né? Porque hoje a tarifa se torna um problema seríssimo, né? Porque tá cara para quem paga e barata para quem opera. Então você precisa chegar numa conversão numa sintonia, né? Para você poder equilibrar isso, né? E a gente espera que isso seja uma evolução que a gente vem trabalhando junto com o Estado para ver se a gente consegue equilibrar como outros estados conseguiram, né? Outros estados conseguiram. Ontem mesmo tive num workshop escutando o Espírito Santo, né? O secretário de Mobilidade do Espírito Santo, e eles conseguiram chegar nesse equilíbrio. E a gente espera que aqui também, nesse trabalho que a gente está realizando junto ao Estado, a gente também consiga chegar nesse nível de equilíbrio. Então, é um equilíbrio, uma união de forças que precisa para a retomada do setor de transporte, que é um setor de extrema importância, né? Certamente. Tanto quanto saúde e educação, ele é um setor de extrema importância porque é responsável pela movimentação das pessoas, tanto para irem a tratar da sua saúde, quanto irem para o estudo, ou para o lazer, ou para o trabalho. Então, Sim, você falou desses fatores que trouxeram novos desafios, a questão da economia do Estado e outras questões, mas nós queremos saber se existe alguma tendência mundial de mudança, de mudança conjuntural, vamos colocar assim. Existe até um ícone que foi responsável por surgimento de um termo econômico, que é a uberização da economia. Se fala da uberização para se descrever várias disrupções e mudanças e questões de economia compartilhada, de economia circular. Vocês entendem que isso também faz parte das transformações da sociedade? Você reduzir uma fatia do transporte público, que as pessoas terem mais opções? Ou isso é só uma fase pontualmente? Olha, eu acredito que é uma fase, né? Porque dentro do projeto da política pública para o transporte, né? Quando você cria vias segregadas para o transporte, quando você cria facilidade da forma de pagamento, quando você diminui o tempo de espera do ônibus, né? Que o cliente está esperando esse ônibus no ponto, quando você cria velocidade no sistema, a tendência de todo mundo é utilizar o transporte público. Sim. A tendência de todo mundo vai ser utilizar o transporte público. Então a gente precisa ter políticas públicas, né, que ajudem, né, ao setor de transportes a dar essa velocidade, a diminuir o tempo de espera, né, a conseguir ter um preço, né, compatível para o cliente e para o operador, né? Então a gente precisa ter uma política pública, talvez uma política até nacional, né? Por aí, se a gente tem um SUS na saúde, tem um SUM, né? Que é um serviço para a mobilidade para o Brasil inteiro, né? Porque é necessário isso, porque o transporte ele é essencial, né? Então eu não vejo a questão, né? E o Uber, o que o Uber vem fazendo? Vem colocando mais carro na rua, né? Mais trânsito, mais engarrafamento. Então é um problema, né? Quando você fala em sustentabilidade, né? Quando você leva para sustentabilidade de meio ambiente. De meio ambiente e tal, você está colocando mais carro na rua. Você está colocando, né? Então eu vejo que é um problema, não que ele vá sair do mercado, né? Tem mercado para o Uber também, óbvio, sim. Que sim. Não é isso que a gente tem mercado para o Uber. Eu não vejo ele como um substituto
para o transporte público, não, de jeito nenhum. Isso é, né? Mas tem o mercado do Uber, tranquilamente. Sim. O mercado do Uber vai continuar existindo. Vai se estabelecer como mais um modal. Mas não como um modal. Não vejo como um modal, mas vejo como uma opção. Um modal dos aplicativos. Não estou falando dessas empresas específicas. Pode ser considerado um modal ou não? Não. O modal é o veículo de passeio, no caso. E ele se oferece como uma opção. Ele é uma opção. Ele é mais uma opção de transporte, como talvez a bicicleta elétrica, a bicicleta, as ciclovias, né? Então, ele é mais uma opção. Ele só é uma opção que te traz problemas na sustentabilidade, no engarrafamento das cidades, né? Porque você está colocando muito mais carro na rua. E sendo que muitas pessoas seguem falando isso, e existe uma máxima, que não é de hoje, não é da pandemia, que diz o seguinte: um país rico não é o que o pobre tem carro, mas é que o rico anda de ônibus, ou de metrô, ou de trem. Sim. Vocês concordam com essa máxima? Sim, acredito que o transporte é para todos, né? O transporte você tem que atingir todo mundo, né? Hoje você, um dos grandes concorrentes do setor de transporte é o carro de passeio. Né? O carro de passeio ele é um grande, seja do próprio, né, que utiliza o veículo dele, ou seja, o cara que vai para o Uber aí, né? Ou pro 99, qualquer aplicativo desse, né? Então, hoje no setor de transporte, eles passaram a ser um concorrente. Né? Eles passaram a ser um concorrente. Então, hoje a gente precisa entender e enxergar e trabalhar para como trazer esse cara para o nosso setor. Como fazer esse cara que hoje utiliza o carro de passeio e não utiliza nenhum outro modal do transporte, seja ônibus, metrô, trem, barca, seja qual for, por que ele está utilizando isso? Por que ele não quer utilizar? São as condições, são, né, a condição de conforto, tempo de espera, velocidade do sistema, insegurança, exatamente, muito bem colocado. Então a gente tem que conseguir entender por que essas pessoas não utilizam o transporte público, entendeu? E trabalhar, que eu não acredito que seja uma única, não é só a segurança, nem é só a velocidade do sistema, né? A gente tem que entender para conseguir trazer esse cara para dentro do modal. Que é o que, na realidade, o mundo inteiro, né, trabalha em cima disso, né? Sim. Trabalha em cima de você ter todo mundo que for independente da renda, né, utiliza o transporte público. Sim. E as pessoas que veem segurança, veem praticidade, veem conforto, veem regularidade. Confiabilidade. Transporte público. Isso. E até que tem alto poder aquisitivo, não fazem questão de ter um veículo seu. Porque elas usam o transporte público e vão atender a ela, e ela não tem nenhum dispêndio, não tem que bem cuidar de manutenção, de muitas situações, de ter uma garagem. Sim. E a gente vê isso muito forte nesses países com um desenvolvimento alto em que tudo funciona. E você pega hoje, Felipe, você pegar essa faixa aí do pessoal entre, talvez, em torno de 30 anos, né? O pessoal de 30 anos, eu conheço muito que não tem carro, que não dirige. Sim. Não dirige, não tem carro. O cara utiliza o táxi, o Uber, o ônibus, o trem, o metrô, né? E não tem carro. Não tem carro. Não prefere não ter por uma questão de conta mesmo. É melhor, mais prático. Mais prático. E não tem nenhuma preocupação. Nenhuma preocupação, verdade. Então você já tem uma gama dessa faixa, principalmente, né? Tiro por causa da minha filha, né? Então, nessa faixa, várias amigas dela, inclusive ela e tudo, entendeu? Não tem carro. Isso tem acontecido. Mas é mais um motivo, então, para se investir e se melhorar o transporte público, para que essas pessoas que já têm um modelo mental diferente, isso, perfeito, não fiquem frustradas no que elas acreditam. Serviço. Por questões de meio ambiente, por questões de praticidade. Não se frustre essa geração que entendeu que você não precisa ter um carro, você tem que ter um meio de transporte. Meio de transporte. Você chegar. Eu não quero ter um carro, eu quero ter algo que me leve. Exatamente. Então não podemos frustrar essa geração. Exatamente. Nesse fluxo também tem várias prefeituras, tem muitos movimentos aí Brasil afora, falando dos ônibus elétricos. Isso tem sido uma bandeira de ambientalistas e de algumas pessoas também que têm falado sobre isso. Você acredita que isso pode ser uma tendência
nos próximos anos? Ou tem muita coisa para se fazer antes disso? Exatamente. Eu acho que nós estamos andando com a carroça na frente dos cavalos, né? Então, por quê? Para ter ônibus elétrico, a gente precisa ter a infraestrutura, né? Então, você precisa chegar com a rede elétrica, você precisa chegar com a estrutura dentro da garagem, que é completamente diferente, né? Para abastecimento desses carros elétricos, a estrutura de manutenção. Então, muda completamente, né, hoje a estrutura que você tem para uma garagem de ônibus a diesel, né? E eu não sei, e acredito que não, além de que eu não vejo hoje as cidades com estrutura para que comportem, né, esse nível de energia necessário para abastecer uma frota de elétrico, né? Inclusive, algumas cidades que adquiriram elétrico já estão com problemas, né? Tiveram que suspender um pouco a entrega, tem carro pronto que não está sendo recebido porque não tem estrutura para abastecer esses veículos. Então, a gente primeiro, antes de pensar no elétrico, a gente tem que pensar como, né, vai chegar a energia, como você vai montar a sua subestação, de que maneira esses carros vão ser abastecidos de energia, né? Como você vai montar toda essa estrutura para depois você pensar no carro elétrico, né? Então eu não vejo o ônibus elétrico, né, como uma solução. Não vejo. Está ainda, para a gente, está muito longe disso acontecer, eu acredito. Até porque o investimento é muito alto, né? Existe uma análise simplória. Altíssimo. Você... Então, hoje para te dar uma ideia, hoje só o poder público. Só se o poder público teria condição hoje de fazer a estrutura, a infraestrutura e de possibilitar você operar ônibus elétrico. Fora disso, acho muito difícil qualquer empresário tem esse punch para fazer. Existe uma análise simplória. Você vê muitas reclamações de estabelecimentos que vão abrir, vão inaugurar, às vezes que vem com pouca demanda elétrica e não conseguem abrir porque a concessionária tem um prazo dilatado para poder fazer uma ligação básica trifásica. Exatamente. O que dirá você carregar uma frota, exatamente, uma frota pesada de veículos pesados, que o ônibus ele é pesado. E o caminho hoje, talvez, né? Algumas cidades algumas cidades que estão tentando esse projeto, né? Estão começando muito pequenininho, né? Começa ali com uma frota de 10% da frota, cidades menores, né? Que conseguiram desenvolver talvez uma estrutura, a prefeitura conseguiu desenvolver uma estrutura de energia solar, para ajudar no sistema, para fazer a subestação. Então você tem modelos, mas ainda muito incipientes, muito pequenos, né? E cidades pequenas, não são cidades que você tem aí 3 mil ônibus, 4 mil ônibus, né? Porque aí... Se você pega uma métrica de um Japão, de uma Dinamarca, vamos substituir todos os veículos até 2030. Isso não se encaixa na realidade brasileira. Você tem que se adaptar, de jeito pensar nenhum. De uma maneira mais realista. E outra coisa também, né? Eles estão usando no raciocínio aí que eles utilizam o transporte, né? O transporte sobre ônibus, né, como um poluidor. E nós somos responsáveis só por 3 a 4% da poluição que eles vinda do combustível fóssil. Entendeu? Então, nosso peso é muito pequeno. Ou seja, o problema não é esse. Não, o problema não é esse. E o Euro 6, que é o que entrou agora em janeiro, né? Que foi a nova normativa dos veículos de janeiro, ônibus, caminhões, né? Eles têm uma eficiência enorme, em torno de 95%, 96%. Entendeu? Então, é um produto que atinge muito mais em conta do que um ônibus elétrico. Muito mais em conta. Né? Um ônibus elétrico é quase 2,5 vezes a 3 um veículo a diesel. Né? E esse carro tem uma eficiência tão grande, tanto quanto
um elétrico. Então, não vejo muito sentido nessa mudança, como a gente tá conversando, da mudança ser tão abrupta assim, a exigência de ser elétrico. Não vejo isso. Isso ainda que eu acho que vai capengar um pouco. Vai capengar bastante, porque nós temos um problema também grave com energia, né? Sim. Você vê que de vez em quando essa bandeirinha vermelha vai lá no topo, vai lá em cima, e então nós temos problema. Nos anos 2000 e pouco, havia uma previsão de que o Brasil seria uma referência no uso de biodiesel. Uhum. Isso se concretizou ou não foi dentro da expectativa? Não foi, está sendo, agora voltou, né? O governo agora tem uma programação para a gente, que o combustível diesel vai recebendo biodiesel, vai subindo. Ele está em B14 hoje, né? 14% está de biodiesel, né? E tem uma previsão para chegar, se eu não estou enganado, em 2030, ou antes disso, vai chegar a 20%, né? A nossa preocupação é da qualidade do biodiesel. Sim. É como a gente ter a qualidade da entrega do biodiesel. Se ele realmente é um produto, né, qualificado, que tem a qualidade, que tem as especificações, né, para você utilizá-lo e misturar ao diesel, para você não ter problema com os seus componentes, né? Sim. Com os componentes do motor. Para não trazer mais custo de manutenção. Exatamente. Ou menos um desgaste maior, né? Ou menos eficiência no seu motor. Então essa é uma grande preocupação que o sistema está tendo. Hoje o nosso biodiesel não é de grande qualidade, né? Ele causa algumas reações com o diesel, né? A CEMOV, inclusive, lá a nossa federação, está fazendo um estudo grande sobre essa qualidade do diesel. Nós estamos avançando num estudo enorme sobre isso, até para conseguir trabalhar junto à Agência Nacional de Petróleo, né? Para mostrar a eles o que está acontecendo, né? E estamos desenvolvendo várias pesquisas de campo mesmo com as empresas, né? Para a gente conseguir evoluir nisso. A nossa confederação também tem vários estudos, né? Mostrando o perigo desse crescimento cada vez mais do biodiesel com o diesel. Mas o Brasil tem condição de produzir um biodiesel de qualidade, ou as nossas matérias-primas são por natureza mais difíceis? Eu acredito que sim. O Brasil tem muita terra. Tem muita terra. Isso gera emprego, gera uma cadeia produtiva diferente. Acredito que sim. Do elétrico pode ser mais viável para a gente melhorar alguns indicadores, investir mais nisso e deixar o elétrico para algo mais de longo prazo mesmo. Sim, que se a gente raciocinar, levando para o carro de passeio, seria o etanol, né? Nós temos aí desenvolvido toda a cadeia do etanol. O Brasil foi referência em carro flex. Carro flex, entendeu? Infelizmente o projeto não vai, né? Mas é dentro do mesmo conceito. Sendo que o etanol é um carro já consolidado, né? E a produção do álcool é uma produção que vamos dizer assim, é mais normatizada, talvez, do que a produção dos biodiesels aí, né? Do que forma o biodiesel, né? Tem vários, né? Tem vários. Tem várias matérias. Tem óleo de mamona, tem sebo. De casca. Tem o diabo nisso. Então isso aí é o problema. Eu vejo muito problema com isso, né? O problema passa muito... Uma infinidade de possibilidades para você produzir o biodiesel. O álcool é o álcool, né? Então você já tem uma cadeia produzida da cana, todo mundo sabe e vai. E ali você tem uma gama que talvez necessite do governo uma normatização maior, uma fiscalização maior, né, para esse produto ter qualidade. Agora a gente está falando dessas questões aí de desafios nacionais, conjunturais, meio ambiente, mas trazendo aqui para nossa querida cidade, para Teresópolis, o que nós estamos vendo aí no meio de transportes? Eu sei que tem uma questão intermunicipal e a própria municipal. Mas de forma geral, sem a gente levantar bandeira nenhuma, que não é o nosso intuito aqui, mas é conversar sobre o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Como é que está o cenário aqui na cidade? Então, eu vejo da seguinte maneira: se a gente for trabalhar o sistema municipal, né, como qualquer outro do Brasil,
como a gente estava falando, vai ter que caminhar para um subsídio. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Porque, vou repetir novamente, fica caro para o usuário e não cobre os custos do operador. Então, a necessidade de subsídio é enorme. E a gente sabe também, aí é que entra todo um problema, né? Que a gente sabe também das condições de uma prefeitura do nosso porte, né, conseguir fazer alguma coisa para conseguir arrecadação para ter subsídio. Né? Também tem a dificuldade do município em gerar receita para conseguir ter o subsídio. Né? Para conseguir ter o subsídio. E a gente precisa, na realidade, conseguir achar caminhos para isso. Né? Achar caminhos no município, né, no estado e no governo federal. Né? Não é só um problema, a mobilidade é um problema nacional também, né? O governo nacional tem o pé dele aí também nisso, né? Então a gente precisa achar caminhos nos 3 entes, né? Para a gente conseguir viabilizar esse subsídio tão necessário hoje para a sobrevivência e para a qualidade do transporte público dentro do município. Então eu só vejo uma saída, que é esse. Esse é um caminho que vai ter que ser trilhado. As prefeituras vão ter que ter um caminho para isso. Não sei o que é, não sei se através de alguma coisa como uma CID. A CID é um problema do governo, né? Governo federal que teria um imposto sobre o combustível. Né? Algumas cidades como maiores já tem pedágio urbano, né? Então, o nosso caso aqui não é esse, porque a nossa cidade todo mundo tem que passar pelo centro, né? Então não é o caso, né? Mas você pega Nova York, já tem Londres também. Também, várias cidades maiores já tem o seu pedágio urbano. E eu acho que vão ter que se criar receitas, talvez alguns municípios que não têm condições de fazer esse subsídio vão ter que criar caminhos para isso. E vão depender também, obviamente, da ajuda do governo estadual e federal. Né? Mas a gente tem você pega... se a gente pegar um item só, que é a gratuidade do setor, né? O setor principalmente o setor municipal, né? Que tem uma gratuidade enorme. Você vai ver nesse caminho da gratuidade, você tem gratuidade municipal, que o município dá. Tem gratuidade estadual, né? Que o Estado implica as empresas a ter. E tem a gratuidade federal, que o governo federal também implica você a ter. Então, se só esses entes pagassem a gratuidade deles, já ajudaria muito. Porque você aumenta o número de pessoas que pagam. Se aumentando o número de pagantes, a tendência é a nossa tarifa ser mais módica. Sim. Né? Então, só na gratuidade. Nós estamos falando só no item das gratuidades criadas pelos entes municipais, estaduais e federais. Então, nada contra a gratuidade, é um direito, né? Tem na Constituição Federal, tem na estadual, tem na municipal, mas desde que se você acha por bem dar essa gratuidade, seja para o idoso, para o deficiente e tal, que o município, o estado e o governo federal arquem sobre isso. Diga de onde vai sair o recurso. Vai sair o recurso e paguem sobre isso. Pagando sobre isso, você vai ter um volume de pagantes dentro do sistema como um todo maior e automaticamente você tem uma tarifa, a tarifa vai ficando mais módica, porque quanto mais pagantes, mais módica é o sistema. Nada contra a gratuidade. Gratuidade Sim. é um direito do cidadão, né? Está aí na Constituição, então é um direito dele. Mas é gratuidade para quem usa. Mas alguém paga por aquilo. E alguém paga então, essa discussão, ela é necessária. Necessária. A gratuidade tem que ser dada. Mas quem que vai pagar por isso? Quem vai pagar por isso. Sim. Porque hoje quem paga por isso é o passageiro. Sim. Ou que você melhore, que você aperfeiçoe a gratuidade. A gratuidade. Que você diz que o determinada classe. Mas será que não tem pessoas muito, muito privilegiadas dentro desse segmento? E que se você fatiar, você consegue também
fazer uma divisão por renda, positivo. Dizer que o idoso tem gratuidade, mas quem tem uma renda, pessoas com renda elevadíssima que não precisariam, que poderiam contribuir com uma parte, talvez, como você tem em vários segmentos, vários lugares, essas estratificações dentro de uma classe que precisa, mas você cria critérios. Então, isso pode ser uma discussão mesmo. Ainda com foco na cidade, mas olhando para iniciativas que não estão muito longe. Existe um município aqui no Rio de Janeiro que botou isso uma gratuidade plena e o município banca tudo. É claro que o royalty do petróleo lá é muito diferente do nosso. Isso. Mas vocês têm visto com bons olhos essa decisão da prefeitura local? Porque assim, você escuta opiniões inflamadas de um lado e de outro, mas você vê que estão contaminados por bandeiras políticas. Sim, sem escolher lado nenhum. São bandeiras políticas. Um vai falar muito bem, outro vai falar muito mal. Eu falo aqui por mim, não posso falar pelo meu setor. Mas a gente precisa de uma opinião técnica sobre isso. Nem dentro do setor a gente tem uma completa concordância, unanimidade. Unanimidade sobre tarifa zero. Não temos, né? Eu, particularmente, falando em nome do Marco aqui, né, não acredito no tarifa zero. Né? Porque se a gente imaginar hoje, vamos pegar o nosso município aqui, né, não teria recurso para bancar a tarifa zero. Ele não teria recurso. Se a gente for para municípios maiores, né, vamos pegar o exemplo aí de São Paulo, que é um município pujante. Já é um estado pujante, o município de São Paulo também extremamente pujante, já tem subsídio, acho que desde a década de 90 já tem subsídio, já é subsidiado o sistema, né? É subsidiado o sistema. E eles agora, com essa... Aí vem a história da política, a política entra nesse meio, né? Eles agora resolveram o quê? No domingo. Tá com tarifa zero no domingo só. Um dia por semana. Né? E eu não vejo municípios menores, né? Maricá, né? Que nem você falou aí, é um município fora da curva, né? Pelos royalties que ele recebe, por tudo que ele recebe, ele é um município fora da curva a nível de arrecadação. Mas ele tem outros municípios no entorno que também são fortes na arrecadação de royalties e não tomaram essa decisão. Uma decisão semelhante. Isso. A gente tem um comparativo com quem tem o royalties do petróleo. Você acha que a decisão deles foi acertada? Se houver recursos ou que deveria ser adotado um modelo intermediário? Eu acho que o modelo intermediário é o mais sensato. Eu não vejo o tarifa zero porque o tarifa zero, ele vai... Qual vai ser um dos problemas, né? Você tem outras cidades no Brasil, hoje já são 100 e poucas cidades do Brasil que tem tarifa zero em algum momento, né? Ou uma vez por semana, ou totalmente o sistema com tarifa zero, né? E você pega hoje o sistema de tarifa zero para algumas cidades, né? O que acontece também? Você vai ter, com certeza, a tua demanda vai crescer absurdamente. Absurdamente. Né? E se você cresce a sua demanda, você tem que crescer a sua oferta. Sim. Concorda? Senão você cai no que a gente estava falando, a falta de conforto, né? O tempo de espera, você vai criando outros problemas para o passageiro, né? Para o cliente. Então, se você tem que criar a sua oferta, automaticamente, quando você vai aumentando a oferta, vai aumentando o número de ônibus, aumentando o número de viagens, você está aumentando o custo. E aumenta o ônus para a prefeitura. Sim. Então a prefeitura ela começa, né? Não, vou botar o tarifa zero, que é uma beleza, mas isso aqui vai numa exponencial terrível. E o que acontece com a prefeitura? A prefeitura começa o seguinte: não roda não começa a andar não, porque eu não tenho como te pagar. Então tá muito cheio, vai andar cheio. Entendeu? O mesmo raciocínio, entendeu? Porque você vai ter uma explosão de demanda que talvez vai onerar de uma maneira em que pode criar essa falta de sintonia entre a demanda e a oferta. E outra, será que os royalties do petróleo vão durar para sempre? Não, até porque tem uma regra aí que está virando essa conta toda do royalty, né? Sei. Não vai virar para sempre, né? Então eu acho muito perigoso. Eu, particularmente, como opinião do Marco, eu acho que o sistema de subsídio, o passageiro paga uma parte e o poder público outra parte. Essa é extremamente necessária. A gente virando para o sistema intermunicipal, né? Porque nós temos o intermunicipal urbano. Sim. E temos o intermunicipal rodoviário.
né? Quando a gente vai para o intermunicipal urbano, né, a gente fala em subsídio, que é o único caminho de sobrevivência do setor. O sistema rodoviário, para subsidiar, porque as tarifas são maiores, o veículo é outro tipo de serviço, né? Aí a gente já tem que entrar por um outro lado. Eu acho que muito mais um caminho para você desonerar a cadeia. Né? Se você ajudar desonerando a cadeia de custos, né, você ajuda a baratear a sua tarifa, entendeu? A conseguir trazer ela para um valor mais acessível para o cliente. Né? Aí você não entra no mesmo problema do descompasso entre o que você precisa, né, e o que o Estado te reajusta, porque o reajuste não é seu, o reajuste é o Estado ou o município, né, que controla o seu preço. Né? Então, você desonerando a tarifa, você consegue que esse custo, né, fique mais próximo ao que o passageiro não fique tão fora do orçamento do passageiro. Então, eu acho que para as linhas rodoviárias, o caminho seria mais ou menos uma desoneração de impostos, de custos, fazer uma cadeia diferente em cima do setor. E nós temos também um exemplo aqui na região serrana de algum momento de tarifa zero, né, numa cidade vizinha, em que isso